Pra quem já viu o meu vídeo sobre a história e a carreira de Charles do Bronx, sabe que o menino da favela chegou bem novo no UFC e percorreu um longo caminho rumo ao cinturão. E esse caminho não foi uma BR pavimentada onde você pode correr a 100 por hora tranquilamente, não. Foi um caminho cheio de buracos e tropeços. Charles sofreu várias derrotas em seu caminho rumo à glória. E somente a partir de 2017 que ele realmente subiu de fato para a categoria dos leves e conseguiu alcançar o seu real potencial. Mas antes de atingir esse status que ele tem hoje de herói nacional e de ter 11 vitórias seguidas, Charles sofreu uma amarga derrota. Derrota inclusive que foi a grande responsável por essa tendência de chamar o Charles de fraco, de lutador que desiste fácil e não tem coração de guerreiro. Enfim, pessoal, em mais um conto das lutas, vamos falar da última derrota de Charles do Bronx. No final de 2016, Charles do Bronx vivia a pior fase da sua carreira. Ele vinha de 2 derrotas seguidas, totalizando 3 derrotas nas últimas 4 lutas. E o pior é que 2 dessas derrotas foram por finalização. Hoje é quase loucura imaginar Charles, recordista de finalização e o melhor jiu-jitsu do UFC na atualidade, sendo finalizado. Mas lá estava ele, com 2 derrotas seguidas por finalização. E além da má fase, Charles passava por sérios problemas em relação ao seu peso. Ele simplesmente não conseguia bater mais o peso da categoria dos penas e ficou acima do peso na pesagem 4 vezes. E na última, quando ele foi derrotado por Ricardo Lamas no México, ele ficou 4 quilos acima do limite da categoria dos penas. Ficou basicamente um peso leve. E mesmo assim acabou sendo finalizado no combate. E essa 4ª falha na pesagem foi um basta para o UFC, que alertou Charles que ele teria que subir de categoria, teria que ir para o peso leve. O brasileiro não gostou da ideia de lutar na categoria de cima. Ele achava que era mais um peso pena, mas não tinha jeito. A verdade é que o peso pena já não era mais uma realidade para ele. Ele estava tendo muitas dificuldades de bater esse peso. E uma 5ª falha na pesagem ou uma nova derrota, ou os dois juntos, poderia acarretar na demissão do Charles. Sendo assim, o Charles não tinha muita escolha. Ele teve que subir de categoria e seu primeiro adversário nesse retorno ao peso leve foi o ex-campeão do Bellator, Will Brooks, em abril de 2017. Mais saudável e mais forte do que nas apresentações passadas, Charles do Bronx conseguiu vencer Brooks tranquilamente no primeiro round, finalizando com mata-leão em 2 minutos e meio de luta. A reestreia nos leves foi um sucesso e Charles então permaneceu na categoria, embora ainda tivesse intenções de voltar para o peso pena. Mas antes ele tinha um novo adversário pela frente, o americano com descendência irlandesa, Paul Felder, que vinha em uma boa fase de 2 vitórias seguidas. A luta ocorreu no UFC 218 em dezembro de 2017 e era um clássico confronto de estilos, o kickboxing do Paul Felder contra o jiu-jitsu do Charles. E quem começou levando a melhor foi o brasileiro, que logo de início colocou o Felder para baixo. E a partir daí o Charles abriu seu arsenal de finalizações, tentou de tudo para finalizar o Felder. Mata-leão, guilhotina e nada dava certo. Felder manteve a calma e conseguiu escapar de tudo. E até terminou o round por cima do brasileiro, onde acertou boas cotoveladas. Charles venceu o primeiro round, mas ele acabou cansando muito nessas tentativas falhas de finalizar o Felder. No segundo round, Charles tentou derrubar de novo, mas o americano conseguiu defender a investida e levou o brasileiro para o clinch, onde acertou uma dura cotovelada que derrubou Charles. A partir daí, as coisas começaram a mudar. Felder crescia cada vez mais na luta e Charles aparentava cada vez mais cansaço. O brasileiro até tentava algumas finalizações, mas nada dava certo, ele estava muito cansado. Felder continuava levando a melhor no chão com duros golpes, até que chegou um momento onde Felder acertou uma cotovelada em cheio no rosto de Charles. E o golpe foi tão duro que fez o brasileiro desistir da luta. Ele deu os tapinhas no ombro do Felder, anunciando que estava desistindo do combate, mas o árbitro não viu e Felder continuou atacando, desferiu uma série de duras cotoveladas e, sem resposta do brasileiro, o árbitro finalmente encerrou a luta. Vitória de Paul Felder por nocaute técnico. Após a derrota, não teve jeito. Charles foi muito criticado por ter se entregado, por ter desistido da luta. E a partir daí começou aquelas críticas que dizem que o Charles não tem coração, que ele não aguenta pressão, que ele não é guerreiro, que é só colocar uma pressão ou fazer ele cansar,
que ele acaba se entregando, que ele não aguenta adversidades, mas também, a partir dessa derrota, a carreira do Charles deu uma grande reviravolta, a chave girou. E quem diz isso é o próprio Charles. Olha só o que ele falou dessa derrota. Foi a chave pra gente poder começar a mudar um pouco a minha história. Eu lembro que eu voltei tudo quebrado. E eu vi que eu tava tudo quebrado, que quando eu comecei a andar no aeroporto, todo mundo ficou me olhando. Eu falei, pô, eu não sou tão conhecido assim, não tá me olhando. E aí eu parei naquelas lojinhas. Mano, quando eu olhei no espelho, eu tava todo deformado. Aí eu comprei aqui um óculos, aquele grandão de mulher, e coloquei na cara com capuz. E aí eu cheguei no Guarujá e eu queria treinar. E aí a equipe falava, não, você tá tudo quebrado. Eu falei, se eu não treinar aqui, eu vou treinar em outro lugar. E aí a equipe começou a entender que de repente a chave tinha mudado. A chave ligou, começou a nossa história, sabe, de verdade. Tipo, rumo ao nosso sonho, rumo ao topo dessa categoria, dessa divisão tão difícil que é dos pesos leves. E aí vocês já sabem o resto. A partir do ano seguinte, 2018, Charles do Bronx começou a se tornar o lutador que ele é hoje. Venceu todas as 11 lutas que fez em sequência até se tornar campeão peso leve do UFC. Desde aquela noite contra Paul Felder, Charles do Bronx nunca mais perdeu uma luta. E falando no Felder, um americano que hoje tem 37 anos e já se aposentou inclusive, e agora trabalha como um dos comentaristas oficiais do próprio UFC, 5 anos depois da luta, ele admitiu que o Charles realmente mudou e que se sente bem em ter uma vitória contra ele no cartel. But I do believe he's a different beast, because I remember thinking that watching that fight, the thing that was going to tell me if he was capable of being the champion or not was if he faced adversity and he overcame it. Because when I fought him, I physically felt him wilt in that fight. I hit him with a few good elbows before I finished him, and I just felt him start to kind of just not want to fight anymore. And I saw it in a bunch of his other fights leading up to that. And I knew if I could just break him, that was it. And I thought Mike Chandler broke him. I was like, oh, here we go, he's done. But when he came out in that second round and fought through all that, I was like, he's learned. He's a different guy now. I'm not saying that I couldn't go and do it again, but it would be significantly harder because now he's got that confidence. Now he's the champion. He's overcome being almost knocked out. And if you're the last guy to knock out the current champion and you're not, because it's not the same guy. He's a beast now. I'm not saying I couldn't potentially beat him. I still think to this day that there's not a guy on the roster that on any given day I couldn't beat, but I just don't think I'm going to get the fights and then string together the wins that are going to get me the momentum to get to that fight when you've got the Poirier and the McGregor fight coming up. You've got Charles with the belt and Chandler still in the mix. Hooker doesn't have a fight right now. Makhachev is surging right now. I'm not going to beat all these guys, and one setback is just like, all right, that's it. I'm not going to get there. So I'll just hold on to that knockout of Charles Oliveira and get the hell out of here and be like, all right, yep. You're never getting that one back, buddy. I knocked your ass out, but now you're the champion and you look great doing it. And your teeth, they're fantastic. Mas e aí, pessoal, vocês acham que essa vai ser a última derrota do Charles do Bronx pelo resto da carreira dele, que ele nunca mais vai perder? E vocês acham realmente que o Charles mudou, que ele não é mais aquele cara que desistiu da luta, que agora ele aguenta mesmo pressão? Deixa aí sua opinião nos comentários pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.